Boa noite, alunos e alunas. Vamos dar continuidade, à nossa disciplina de comunicação de dados do curso de redes de computadores EAD. Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês a respeito dos meios de transmissão, também sobre as interfaces e a padronização. Os meios de transmissão, vocês já devem ter visto de uma forma assim cotidiana. Vocês já devem ter visto um cabo de rede, por exemplo. Ele é um meio de transmissão que a gente classifica ele como um meio guiado. Então a gente vai passar sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre isso. Espero que vocês leiam também o material que já está em anexo, que na verdade já é o capítulo 3 do livro que a gente está seguindo, do professor Dr. Mário Dantas. E eu espero que eu vou ler uma parte do conteúdo e vou explicando para vocês, para não ficar uma coisa muito extensa. E o pessoal, alguns questionaram a respeito de ter um conteúdo muito grande para poder digerir e ler. Então eu vou tentar ao máximo explicar com as minhas palavras, para vocês terem um entendimento melhor. Então, nessa introdução, ele fala que nas redes de comunicação e computadores, os meios de transmissão são os caminhos físicos, através dos quais ocorre a comunicação entre um determinado remetente e o seu respectivo destinatário. De maneira geral, podemos classificar os meios de transmissão em guiados e não guiados. Então, no caso dos meios guiados, a gente tem a comunicação aí ocorrendo através lá dos meios físicos. Então, a gente tem os cabos coaxiais, os cabos de pares trançados e fibra óptica. Já no lado dos meios não guiados, a comunicação ela é estabelecida utilizando-se a atmosfera terrestre ou espaço. O que seria isso? Esse segundo tipo de transmissão é usualmente denominado da comunicação sem fio. Seria o nosso wireless. Então, seria a nossa forma aí de ter uma comunicação sem fio quando não for guiado. Ainda com relação a esses meios aí, não guiados, nós podemos citar outros tipos além do wireless. Podemos citar aí os satélites, o uso de micro-ondas e também o infravermelho. Quanto às interfaces, é preciso entender que a maioria dos dispositivos ligados na rede de comunicação e também nas redes de computadores tem uma limitação na transmissão direta dos dados das redes. Em outras palavras, é necessário que os dispositivos terminais de dados, o DTE, Data Terminal Equipment, tais como os computadores, sejam interligados a algum outro dispositivo de comunicação, o DCE, que é o Data Communication Equipment, para que os dados possam ser enviados na rede. Então, o que seria isso? Você tendo um computador só na sua casa, você não, na verdade, se você não tiver o DCE, que é um equipamento que faz com que você esteja na rede, pode ser um hub, um switch, ou um roteador, que é mais comum, Então você precisa desses dois meios para poder acessar, interligar uma rede com uma comunicação e outra. E quanto a essas interfaces, a gente tem que notar que tem uma limitação na transmissão direta dessas redes. É necessário aí que a gente faça o quê? Haja uma comunicação entre esses meios. Os exemplos que eu posso citar para vocês são os modems, os codecs, os transmissores digitais e as placas de rede. Vamos seguir. A importância dos meios de transmissão e interfaces nos leva não só a estudá-los em detalhes, mas também a uma preocupação quanto à sua padronização. Vocês já imaginaram como seria se
a gente não tivesse padronização, imagina que as empresas que fabricam, né, esses DCE, eles fizessem, eu quero que minha porta de rede, o meu switch lá, ela seja sem ser um RJ45, né, sem ser um conector RJ45, seja de um outro tipo. Então ficaria difícil se não ocorresse essa padronização. Os meios de transmissão. Na transmissão de dados, os dois aspectos mais importantes que devemos observar são os meios físicos de comunicação utilizados e as características dos sinais a serem transmitidos. A preocupação com esses fatores aí, né, a gente vai ver, é a necessidade do estabelecimento de determinados parâmetros para atingirmos uma certa qualidade de transmissão. Então, numa transmissão guiada, vamos citar um exemplo aí, né? O cuidado que a gente tem que observar para atingir uma qualidade de transmissão que seja aceitável é simplesmente o meio físico que está empregado essa transmissão. Esse fator é o que vai limitar o nosso ambiente. Então, se você tem uma placa de rede 10/10 e uma placa de rede 10/100 na sua rede, e elas estão conectadas em um hub ou um switch, a sua rede vai trabalhar com qual velocidade? Você tem uma limitação. Essa placa de rede ali, a 10/10, ela está limitando, falando que a sua rede ela só vai poder, o máximo, transmitir 10/10. Mesmo você tendo em outro computador uma placa de rede 10/100. Então, há uma limitação física, né, nessa rede. Então, por um outro lado, né, uma comunicação aí, onde a gente pode utilizar os meios não guiados, a largura da banda do sinal gerado do dispositivo de transmissão sem fio é o ponto no qual a gente deve concentrar aí a nossa atenção para uma transmissão satisfatória. Então aí já é uma questão, quando não for um meio não guiado, né, a gente tem que ver qual que é a largura de banda que o sinal é gerado. Esse vai ser a nossa, nosso limite, né? Nosso limite do ambiente quando não for um meio não guiado. Independente do tipo de meio de transmissão que iremos adotar, os pontos a serem observados em qualquer projeto de rede são a largura de banda, a falta de balanço na transmissão, as interferências inerentes ao meio físico e as interferências externas. E também a gente fala, né, que o número dos nossos destinatários. Como que a gente pode explicar isso? A gente já estudou no capítulo anterior sobre a parte de largura de banda. Então a gente sabe que quando maior será a taxa de transferência de dados, maior será o suporte da nossa largura de banda. A falta, né, desse balanço aí na transmissão, ela é causada como que? Pela atenuação ao longo de uma determinada distância, ou se não por algum ruído que ocorra, né, dentro aí. As interferências relativas ao meio podem ser visualizadas como uma sobreposição de sinais. E por outro lado, as interferências externas podem ser exemplificadas pelos meios guiados e não guiados, como as interferências eletromagnéticas e naturais. Vamos tentar entender um pouquinho dessa parte de interferência eletromagnética e natural. Eletromagnética é simples da gente entender, mas quando é uma causa natural, que é esse segundo caso aí, né, a gente pode falar sobre, por exemplo, um eclipse solar, que ocorre quando, durante as estações, por exemplo, da primavera e outono, denominado de equinócio. Também o alinhamento do Sol, que é um fenômeno chamado de solstício. Essas são interferências que são causadas via satélite, meios não guiados. Né? Então, ocorre realmente uma interferência muito grande. Tanto é que eles têm que aí mudar, né, dependendo da interferência que ocorre. Para a gente
é uma forma assim muito discreta, né? A gente não consegue perceber isso no nosso dia a dia quando ocorrem essas mudanças naturais. Porém, para quem está ali, né, comandando tudo, é preciso uma atenção muito grande quando ocorrem esses dois tipos de fatores. Tá? E a gente tem também uma interferência no meio físico, quando é o meio guiado. Vocês já pensaram, por exemplo, aí, né, na transmissão de uma internet via rádio? O que faz com que ocorra, né, um obstáculo? São realmente quando tem um obstáculo físico. Uma parede é um limitador físico, né? A micro-ondas ali, o infravermelho, às vezes ela não consegue romper essa barreira física. Uma árvore também, né, seria um exemplo. Então, vocês estão vendo que existem várias interferências externas, né, e pode ser inerentes tanto aos meios físicos, guiados ou não guiados. E por último, a gente fala que o número dos destinatários, né? A gente pode citar um exemplo clássico desse através da nossa rede de computadores. Nos nossos ambientes aí de rede, a gente pode observar um desempenho diferenciado quando uma rede é ponto a ponto ou multiponto. E a gente vai estudar um pouco dessas ligações de topologia de redes, tá? Então a gente não precisa ficar nisso agora. Só para a gente finalizar aí esses meios de transmissão, aí, número de destinatários, vocês imaginem o seguinte: a configuração, né, de multiponto é a mais convencional encontrada hoje nas redes de computadores. E é interessante a gente lembrar que cada dispositivo adicional que a gente coloca na nossa rede causa uma limitação na rede. Essa limitação ela está adicionada pelas interfaces de rede. Por quê? Porque ocorre uma distorção dos sinais. Há uma limitação dessa distância e dessa taxa de transferência na rede. Vocês imaginem que vocês estão colocando mais uma pessoa dentro de um carro. O consumo do carro vai aumentar, porque tem um peso maior. Então você está colocando uma quantidade a mais e às vezes a sua rede, né, igual a um carro, você pode transportar aí 5 pessoas, né, no carro de passeio aí, normal. Então se você colocar mais equipamentos na rede, pode ser que a sua rede sofra uma limitação. E aí, através dessa atenuação e distorção dos sinais, ocorra uma limitação. Isso também ocorre muito dentro de uma casa, né? Onde que hoje em dia a mãe, o pai, o filho, a filha, o vizinho, até o cachorro, né, acessa a internet. E aí ocorre o quê? O contrato da internet que a pessoa fez é uma quantidade X, uma quantidade mínima. Na hora que todos estão acessando a internet, naquele momento, o consumo aumenta e ocorre o quê? Uma distorção do sinal. Aquele roteador não consegue saber para qual lugar que ele vai estar enviando o sinal. Quem está ali, né, pedindo aquela quantidade de tráfego de dados. Então aí há uma distorção do sinal e ocorre uma limitação. A relevância desses pontos pode ser explicada, né? Foi o que a gente fez. Porque influi aí diretamente na taxa de transmissão de dados e nas distâncias que uma determinada rede deve abranger. Os meios guiados, a gente vai falar um pouquinho também. Os meios guiados têm a capacidade de transmissão limitada pelos parâmetros de distância e o tipo de configuração da rede. Em outras palavras, aí, né, a gente pode determinar uma restrição de largura de banda, por consequência também a taxa de transmissão, que é em bits por segundo, né? Então eles são guiados porque usualmente são empregados nos projetos de redes onde usam cabos coaxiais, os pares trançados e a fibra óptica.
Os meios guiados são empregados desse tipo, que eu falei. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses cabos, que também é de fundamental importância a gente saber, né, as suas categorias e tudo mais. O cabo coaxial consiste de dois condutores cilíndricos, um interno e outro externo, separados por um material dielétrico. Dielétrico, eu coloquei uma definição para vocês, ele é um isolador de eletricidade. Então eu tenho aqui, né, em minhas mãos, ó, um cabo coaxial, como vocês podem ver, né? Esse cabo, ele é um cabo bipolar. Por que bipolar? Porque além desse cabo coaxial, ele tem também aqui o negativo e positivo, para a gente transmitir energia junto com o cabo. Esse cabo aqui é um cabo para instalação de câmeras, tá? CFTV, que a gente fala. Então, se a gente descascar um pouco ele aqui eu já adiantei, já descasquei pra gente, né, para não ficar perdendo tempo. E também coloquei umas imagens de um cabo para vocês, né. Então, se vocês podem ver, ele tem uma malha, né, e essa malha aqui, ela o que? Ela protege o cabo de interferências. E ele tem um isolador também aqui, ó, essa parte vai ser uma borracha aqui, né. Então eu vou colocar aqui, ó, colocar uma foto dele também para vocês no slide, para ficar mais fácil da gente ir falando e vocês, né, observando. Um detalhe é que os cabos coaxiais, né, eles são utilizados aí para ambientes de telecomunicação de longas distâncias, tem seus diâmetros variando de 4,4 a 9,5 milímetros. Então, olha lá. Basicamente é esse cabinho aqui sem o cabinho de energia, né? Então ele tem um condutor central, que é um fio de cobre duro, né, ou flexível, depende do cabo que vocês compram. Ele tem um dielétrico, que é esse polietileno aqui, ó, que é essa partezinha branca, tá, ela que protege. Tem também uma blindagem primária, esse cabo ele não tem essa blindagem primária, é como se fosse um papelzinho aqui, né, uma fita de alumínio. Aí essa blindagem secundária, esse fio ele tem, tá? Esse fio tem, aqui, ó, que é essa aqui, ó, são uma trança de fios, né, de cobre estanhado ou não estanhado, no caso aqui o meu não é estanhado. Tem uma capa de PVC aqui na cor branca que diz que não propaga chamas, né? Então tem toda aí uma qualidade. Quanto maior a quantidade de blindagem secundária, mais caro vai ser o nosso cabo, tá? Então, olha lá. Vocês podem ver a espessura, né, o diâmetro aí dos nossos cabos coaxiais e também a quantidade de malha. Tá? Agora, com essa imagem fica até mais fácil de vocês, né, verificarem a parte lá do dielétrico, né? Então, tá uma coisa aí bem legal para vocês verem. Vamos continuar. E a estrutura concêntrica aí do cabo coaxial, ela foi projetada para suportar uma grande variedade de frequências e ser menos susceptível a interferências e linhas cruzadas. O fio interno, então, é o condutor, enquanto que o cilindro externo é um metal trançado, que a gente falou, né? Que ajuda a evitar essas interferências externas. Quais são essas interferências externas, né? São as luzes fluorescentes, os motores, a interferência de outros computadores, que também pode ser gerada. Então, quando a gente cobre essa parte do cilindro externo, aí a gente tem uma camada de proteção. E aí a gente consegue fazer com que esse cabo possa suportar uma grande variedade de frequências e ser menos aí, susceptível a interferências e linhas cruzadas. Ainda com relação às características físicas dos cabos coaxiais, estes empregam, na maioria das vezes, um conector
denominado de BNC. Esse conector, eu também tenho alguns aqui para mostrar para vocês. Tá? Vou deixar já na imagem. Então, esse conector seria esse aqui, ó. Conector BNC. Tá? Então, vamos lá. E existem vários modelos de conectores BNC. Olha esse. E tem também, ó, olha que legal esse outro. Esse aqui já seria mais utilizado para câmeras, chamado de balloon também. E temos também a emenda. Tá? Essa emenda ela serve, para vocês notarem, ela tem tipo, né, que nem na imagem ali mesmo, né, ele tem uma elevação aqui, você consegue interligar dois conectores ou mais, né? Dependendo aí do que for. Essa é só uma emenda, mas se tivesse um conector em T, você conseguiria colocar mais um aqui embaixo. Então isso foi muito utilizado, tá, gente? E é utilizado até hoje. Esses conectores BNC. Então podemos dizer aí que os cabos coaxiais eles podem ser usados, né, de maneira geral para distâncias relativamente grandes e pode suportar uma grande quantidade de computadores interligados quando comparados com outros meios físicos. É interessante a gente pegar e notar também, né, que o uso dos cabos coaxiais, embora esteja em alta nas empresas de TV a cabo, é cada vez menor para a telecomunicação utilizar esses cabos, né? No caso dos fornecedores de TV a cabo, o uso do cabo coaxial ele tem uma utilização intensa, e é chamado de last mile. Isso aí é conhecido quando, por exemplo, chega a fibra óptica até o poste mais perto da sua casa, e aí do poste até a sua televisão, eles vão utilizar um cabo coaxial, porque fica mais barato a conexão, tá, para dentro da sua casa. Por outro lado, o desempenho dos cabos coaxiais é prejudicado pela atenuação, pelos ruídos térmicos e pela intermodulação. Isso aí a gente vai ver tudo mais para frente. Os cabos coaxiais são utilizados para transmissões dos sinais analógicos e digitais. Então eles transmitem tanto analógico quanto digital. Nos casos de transmissão analógica de longa distância, amplificadores são necessários a certas distâncias regulares. Essas distâncias são inversamente proporcionais às taxas de frequência, ou seja, quanto maior a frequência utilizada, menor será a distância entre os amplificadores. Então, se você tem uma interferência e uma taxa de frequência maior, que você vai precisar utilizar, o espaço entre os amplificadores é menor. No caso da transmissão digital, repetidores são necessários a cada quilômetro, e essa distância pode ser menor para maiores taxas de transmissão de dados. Então, simples aí o entendimento, né? Algumas formas de uso dos cabos coaxiais é a distribuição de imagens de TV, as transmissões de longa distância de sistemas de telefonia e as redes locais de computadores. Também podem ser feitas dessa maneira. Agora nós vamos falar um pouco do cabo de par trançado. Os cabos de pares trançados são, de forma geral, classificados em dois tipos. Tá? Os pares trançados sem blindagem, que é a UTP, e com blindagem, STP. O primeiro tipo é o mais popular e o mais comum utilizado nas redes de computadores, que é aquele famoso cabinho azul, né, que a gente encontra hoje em dia em qualquer lugar. A blindagem que diferencia os dois tipos de cabos se refere à existência ou não de uma camada extra de metal trançado, que é empregado para proteger o núcleo do par trançado.
Os cabos de pares trançados UTP são classificados em 5 categorias, segundo as entidades norte-americanas EIA e TIA. Então é por isso que eles recebem os padrões, né, da EIA e TIA lá, padrão 568 e por aí vai. Eu tenho aqui na minha mão um exemplo, não sei se vocês já viram, né? Quando o cabo ele já vem de fábrica crimpado, tá, gente? O que isso aqui chama? Ele tem o nome de patch cord. Então esse cordão aqui, né, ele já vem nos tamanhos que você pede para ser fabricado. Com isso, né, diz que a sua taxa de transferência é maior, porque é máquina que faz a crimpagem, né, não tem o contato, não tem o sal da mão, né, suor ali, para poder ficar relando naqueles fios e ocorrer uma oxidação. Então isso aqui é um patch cord, é um cordão. Deixa eu achar aqui. Então são esses dois órgãos aí, essas duas entidades norte-americanas que fazem, né, a parte dessa classificação. E o que a gente vai ver? A gente vai ver nessa tabela que existe categorias dos cabos UTP. Então, ele segue desde a categoria 1 até a categoria 5. A primeira categoria, a descrição de uso dela é com taxa de transmissão de até 56 kbps. Onde que são exemplos de redes, né, para ser utilizados esses tipos de cabo categoria 1? Sistemas de alarmes, telefone e outras aplicações não críticas. Já a categoria 2, os cabos com transmissão de taxa de transferência de até 1 megabits por segundo. Sistema com baixa relação de transferência de dados. Então ainda ele não é próprio para poder utilizar numa rede. Então a partir do terceiro aí, da categoria 3, os cabos foram ganhando vida para a rede de computadores. Então os exemplos aí são algumas redes, 10/T, a Token Ring, a 100 base T4 e até a taxa básica do ISDN. Então, o cabo e hardware com largura de banda de até 16 MHz é a categoria 3. Então, vocês vão vendo que à medida que os megahertz vão subindo, né, a qualidade do cabo vai melhorando, você vai conseguindo utilizar esses exemplos em outros tipos de rede. Categoria 4, os cabos e hards com largura de banda de 20 MHz são utilizados aí numa rede de token ring de 16 megabits por segundo. E o famoso categoria 5, que é esse aqui, né? O meu aqui é amarelinho, mas o de vocês pode ser azul, branco, aí depende, né? É somente a capa, que é somente PVC que muda. Esse aqui só mudou a cor, né? Por dentro ele é igual para todos os tipos, sendo categoria 5. Então, os megahertz dele é 100 MHz, né, largura de banda dele, e ele pega justamente na nossa rede de computadores atuais, que a gente está acostumado a ver. Alguns desses aspectos que fizeram com que as categorias 3 e 5 fossem utilizados é que ele teve um maior atrativo por causa de preço, tá? Através do seu preço e do seu desempenho. A categoria 3 ela tem o menor preço e pode aí, em determinadas configurações suportar até 100 megabits por segundo. Só que tem um detalhe. A categoria 3, vocês estão vendo esse conector aqui, ó. Esse conector ele tem 4 pares de cabos, então ele tem um total de 8 vias. Tá? Esse cabo aqui ele é uma categoria 5, então 5 tem 8 vias ou 4 pares de fios. Já o categoria 3 ele tem apenas 4 vias ou 2 pares, por isso que ele fica mais barato, tem menos cabo aqui dentro. Lógico, se fosse sair pela metade do preço. E a gente vai ver interessante também
que geralmente para a nossa rede funcionar, né, uma 10/100 normal, a gente utiliza apenas 2 pares. Então esse que ele fala de categoria 3 atenderia a nossa solução. Porém a gente vai ver como padronização de redes aí, né, que o certo é a gente sempre pensar à frente, para vocês não precisarem repassar o fio. Seria um trabalho dobrado. Então, acabou que caiu no gosto, tá, dos projetistas de rede e tal, usar esse cabo categoria 5. Fez com que ele fosse mais barato, ficasse cada vez mais barato. Vamos continuar. Ainda falando um pouco sobre o cabo de par trançado. Então, eles são muito utilizados em redes locais com configuração de topologia estrela. Nesse ambiente, é comum o uso de 2 pares, embora existam especificações que utilizem mais pares. Foi o que eu falei agora há pouco, né? No uso de UTP para sistema de telefonia, transporte de voz, é comum o uso de apenas um par. Então, 2 fios você consegue transferir voz, né, dentro do nosso sistema de telefonia. Quando um novo projeto integrado na rede de comunicação e computadores é solicitado a um especialista, esse deve prever o transporte de diferentes tipos de sinais, dados, som, imagem e voz. Então imagine se você passa só 2 fios, né, lá para você vai, eu quero só transporte de voz nesse momento. Você está numa empresa. E quando vê, passa-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu preciso passar dados também, né, através desse fio. Vocês vai ter que, infelizmente, repassar o fio. Então, por que já não passa um fio de categoria 5E, que tem 8 vias para vocês utilizarem, né? Vocês podem utilizar 2 pares, então 4 vias para dados. Pode utilizar os outros 2 que sobrou para energia, pode utilizar os outros 2 para voz e dado, para voz para voz e imagem, né? Então vocês conseguem fazer o uso diverso com apenas um cabo, que nem esse aqui. É interessante imaginar, né, que novas aplicações no futuro venham a solicitar novos tipos de suporte à rede integrada. A gente vai falar um pouquinho dos conectores, que são utilizados para esses cabos par trançados. Os conectores RJ45 eles são utilizados como padrão para conectar os cabos UTP. O que é um conector RJ45? O conector RJ45 é esse conector aqui. Tá? Só que esse conector, eu trouxe aqui um conector diferente, né, para mostrar para vocês, porque às vezes todo mundo tem conhecimento do conector RJ45 que é só plástico, mas aqui ele tem uma blindagem, tá vendo? E esse tipo de conector aqui, ele serve justamente para ser utilizado com um cabo de rede blindado. Não esse. Esse aqui é um cabo categoria 5E sem blindagem, um cabo normal. Mas então esse aqui, ó, é um conector RJ45 normal. E esse é um com blindagem. Então esse tipo de conector aqui tem a característica de ser de plástico, no estilo de conectores usados nos telefones lá que a gente está acostumado. Já o STP, que é o cabo de par trançado com blindagem, existem 2 tipos de cabos STP com diferenças. O primeiro a gente só vai falar aqui, depois quem tiver curiosidade de procurar, também é muito interessante, né? Ele é denominado do tipo 1, ele foi proposto pela IBM e é usado nas redes locais da própria empresa. Esse tipo de cabeamento utiliza o conector conhecido por UDC, que é caracterizado por ser grande e não ser nem macho nem fêmea. Cada conector pode ser conectado em outro conector. Então aqui fica uma curiosidade para vocês, porque geralmente quando a gente pega um tipo de conector a gente sabe se ele é macho ou se ele é fêmea. Aqui ele fala para a gente que esse tipo de conector UDC ele é caracterizado que ele pode não ser nem macho, não ser nem fêmea. Então, isso é um híbrido aí, né? Um segundo tipo de STP, que foi recentemente proposto e se diferencia, né, do anterior por ter apenas uma blindagem global ao seu redor,
e o conector empregado é o RJ45 com blindagem. Então, ó, esse conectorzinho aqui, por que ele é blindado? Porque junto com esse conector aqui, junto com esse cabo, vem uma malha. Lembra da malha lá, daquele fiozinho aqui, ó? Nosso fio coaxial? Então, essa malha, ela vai estar fazendo um contato de aterramento aqui, ó. E vai, talvez, impedir que queime, né, o nosso equipamento e tudo mais. Então, esse conector, ele é acrescentado para fazer um aterramento de blindagem. Essa é a única diferença desse tipo de conector. Ele é um pouco mais caro, porém é um pouco mais seguro. Já os cabos de fibra óptica são como os mídias de comunicação e oferecem diversas vantagens importantes quando comparado com o cabeamento baseado em cobre. Que a gente está falando aqui é tudo cobre. Os maiores benefícios encontrados nesse tipo de cabeamento são os transportes de uma enorme largura de banda e sua baixa atenuação. A mídia óptica não emite ruídos elétricos com alta frequência. Então, olha para você ver que interessante que é a fibra óptica, né? E hoje em dia ela está sendo bastante utilizada em qualquer segmento, né? Ainda mais que agora ela está barateando muito o preço. Então, que jeito que é isso? Ele emprega o vidro para carregar os pulsos de luz com uma perfeita imunidade a ruídos. Na realidade, a limitação de utilização dos cabos de fibra não está localizada no transporte de informações através do meio físico. Os limitadores são os dispositivos ópticos eletrônicos que conectam os computadores à rede. Então, você já viu que interessante? A gente chegou no ponto onde que, através da fibra óptica, a gente não tem perda de transporte de informação. Então, a gente não tem, através de um fio, a gente não tem perda. Mas a gente vai ter perda na ponta. Né? A parte que ocorre a limitação, ela está onde que faz a conexão entre o cabo de rede e o aparelho que vai fazer a conversão ali para transferir para o computador. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Então, ó, nesse primeiro exemplo, o que está acontecendo aqui? Ó? Existem dois tipos de segmento da luz dentro de um cabo de fibra óptica. Esse primeiro, ele é chamado de monomodo. Então, o núcleo dele, ele dispara aí, ó, do jeito que está essa seta. Ó. Ele dispara apenas nesse sentido e ele serve para lugares muito distantes. Então, quilômetros aí de distância você consegue através de uma fibra monomodo, porque ele vai, através da velocidade da luz mesmo, né, transferir esse dado de um ponto ao outro. Já o multimodo, ele é atendido lá, ele tem mais reflexões, né, dessa luz. A luz ela bate na parede ali, né, do cabo e consegue fazer passar a informação também igual de baixo. Porém, esse multimodo, mais modo, né, o seu núcleo ali, ele consegue atingir uma distância menor. Ele foi projetado para ser mais barato e conseguir atender uma distância menor. Hoje muitas empresas, né, fábricas, indústrias, elas costumam passar uma fibra óptica através dos seus barracões que estão a mais de 100 metros de distância, onde que o nosso famoso cabinho de categoria E, categoria 5E, né, não consegue chegar, porque ele tem uma limitação também de 100 metros, tá? Você só consegue instalar um cabo ponta a ponta com 100 metros de distância. Após isso, não é normativo e aconselhável fazer isso. Então, vocês conseguem fazer a interligação desses barracões através de fibra óptica. E aí sim, dentro desses barracões, que estão a mais de 100 metros de distância, vocês conseguem fazer uma estrutura local utilizando o cabo de categoria 5. O que eu posso falar para vocês? A gente tem uma bibliografia básica que a gente pode seguir.
Esses são alguns livros que vocês podem estar adotando aí com o segmento das aulas, um complemento a mais, que são livros assim, fundamentais para quem realmente quer aprender a fundo a parte de redes de computadores. A gente também tem essas bibliografias complementares, que é o Gabriel Torres, aí, famoso no Brasil também, esse livro em inglês que é muito bom. Ele traz aí muita coisa, né? É muito conteúdo para ser ministrado assim em tão pouco tempo. Então espero que vocês, assim, com essa pequena aula, né, que foi apenas um resumo aí, vocês leem o capítulo 3, vocês utilizem o fórum, porque o fórum está sendo avaliativo, tá? Meus fóruns todos vão ser avaliativos. Eu quero uma interação com vocês. Querendo, mas o que você acha disso e daquilo, tal? Eu tenho um conteúdo legal, né? O Fábio de Alfenas, ele questionou comigo, mandou uma mensagem para mim falando, a gente não teria um conteúdo melhor. Então, Fábio, a gente está tentando ao máximo assim buscar, né, conhecimento para trazer para vocês. A gente tem essas bibliografias que vocês podem utilizar, né, na biblioteca, né, do campus de Machado, ou através de outros campos também, do IF, né? E estamos aqui também para tirar dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, me mande e-mail, me mande mensagem, enfim. A gente está aqui para tentar ao máximo levar o conhecimento, informar vocês que o conteúdo pode ser seguido, independente de onde que a gente consiga esse conteúdo. Quero deixar aqui um abraço para vocês, uma ótima semana e bons estudos. Até mais!